Olá, meu nome é Samuel Alves Soares, sou estudante de doutorado do curso de Ciência da Computação da UFC e aqui eu vou mostrar a resolução da lista de número 7 da disciplina de Introdução à Ciência de Dados relacionada à classificação multiclasse. E os itens aqui são semelhantes ao da lista de número 6, com relação à leitura do dataset e a toda a configuração aqui do processamento que deverá ser realizado, com regressão logística, árvore de decisão e uma estratégia Ensemble. E a única diferença é que agora, em vez de tratar apenas duas classes, nós vamos tratar aqui várias classes. A sugestão é que seja feito por quartis, pelos quartis, pela quantidade da quantidade de compartilhamentos. Seriam 4 classes. Eu fiz 4 classes, mas não trabalhei com os quartis, porque como tem um número muito grande de uns, de compartilhamentos 1, estava gerando apenas dados em duas classes, referente a duas classes. Então, fiz uma outra lógica que eu vou apresentar aqui durante a minha implementação. Então, a classificação multiclasse e, de forma geral, o algoritmo, todo o arquivo aqui do notebook está parecido com o da lista de número 6, que apresentei em outro vídeo. Tá? Mas a lista de número 7 aqui, ela trata de classificação multiclasse e tem apenas algumas mudanças relacionadas à configuração das classes para processar de forma dos algoritmos, das classes aqui do Python, para poder utilizar a classificação multiclasse. Então, de forma geral, o início aqui é o mesmo, tem um dataset aqui lá no Colab, coloquei no Drive, para ser gerado aqui, e também usei o Colab, porque no meu computador estava gerando alguns problemas, e decidi usar aqui o Colab. Mas aí depois de 24 horas desconecta aqui, não consegui mexer na configuração, e aí não processou todos os folds, mas eu tenho um resultado a mostrar. Então, tem aqui o dataset, o Drive, tem toda a limpeza, tirando os travazaps, processando o texto para ficar um texto pré-processado, sem acentuação, sem pontuação, tudo minúsculo, sem stop words. Então tem todo o processamento. Tiramos aqui as linhas repetidas, tiramos também as linhas com menos de 5 palavras, cujas postagens têm menos de 5 palavras, criamos as colunas de caracteres, de palavras, de postagens iguais, deixa eu ver o que mais, removemos os spams, no caso aqui, aqueles que o usuário, de e-mail anônimos, para tem o mesmo texto, compartilhado de forma idêntica mais de 20 vezes, eu removi aqui do dataset. Aqui também o pré-processamento do texto, mesmo da lista de número 6. Foi salvo lá no Drive. E foi feito o agrupamento também por distância, para poder agrupar as postagens similares. E foi salvo lá num dataset chamado Fake Telegram agrupado L7. Também instalei aqui o scikit-learn versão 1.4.2, dado alguns erros que estavam apresentando aqui na versão 1.6.1, para o algoritmo de classificação, para as classes de classificação do scikit-learn. E aí usei a 1.4.2. Tá? Então, tenho aqui um dataset agrupado por distância de cossenos com 203.901 linhas. Então, aí eu fiz o mesmo tratamento da lista 6 para considerar apenas aquelas
aquelas linhas que têm informação de misinformation, né? Misinformation, não nulos, né? Preenchidos. E aí eu vou ter 79.000 linhas. E aí, né, eu também filtrei, para não ficar tantas linhas, apenas as colunas, as linhas que têm no máximo 200 caracteres nas postagens. Então, para reduzir para 38.576 linhas, fica o mesmo conjunto de linhas da classificação binária. Bem, devido ao problema que eu mencionei, né, eu estava usando os quartis, inclusive eu comentei aqui um pedaço do código, não, está em outro local, está lá embaixo, comentei um pedaço do código que tem falando dos quartis. Deixa eu ver aqui, ó. Usei os quartis, o método quantile, lá do data frame, né, 25%, 50%, 75%, mas não estava gerando os 4 grupos, as 4 classes aqui. Então, o que eu fiz? Fiz um teste aqui inicialmente, né, para saber se eu conseguia gerar através da mediana. Né? Eu coloquei um teste aqui para verificar tudo que for menor ou igual à mediana, a mediana aqui do meu dataset, coloquei como baixa viralidade, 0. O que for menor do que a mediana mais 2 desvio padrão, viralidade 1, média viralidade. Mediana mais 4 desvio padrão, né, alta viralidade. E acima disso seria viralidade muito alta. Então eu dividi em 4 classes, mas em vez de usar os quartis, eu usei aqui a mediana com o desvio padrão, né, nessa configuração aqui. E com essa configuração eu consegui gerar as 4 classes. Né, 33.522, 0, né, baixa viralidade, 4.825, né, com média viralidade, 160 com alta viralidade e 69 com viralidade muito alta. Então, gerei dessas 4 formas aqui, aí eu consigo exemplos, né, dos 4 níveis de viralidade aqui, as 4 classes de viralidade que eu criei. Então, os quartis não deu certo. Bem, então vou ter, né, essa classificação, tá? E aí eu fiz a mesma coisa com relação a mid-URL, para deixar apenas o domínio, né, na coluna mid-URL. Deixei apenas essas features, tirando todas as categorias que variava muito os dados, né, como o ID member Anonymous e o ID grupo Anonymous, porque isso estava gerando, né, lá nos embeddings uma quantidade de colunas muito grande que estava estourando a memória, inclusive do Colab, ultrapassando 50 GB de memória, né? Acho que se tivesse 100 GB ia estourar também, pelo tanto que estava gerando. E aí o que eu fiz também? Para as colunas de texto que tem nulos, né, eu tenho valores ausentes, preenchi com vazio. As media type e message type preenchi com desconhecido, né, as que estão nulas, com NaN, e as numéricas preenchi com 0 e as booleanas preenchi com false, aquilo que estava com valor ausente. Então, o mesmo tratamento que eu fiz, né, ele gerou essa coluna index, eu removo aqui embaixo, para ficar sem essa coluna. Então, aqui eu tenho, por exemplo, media type com valor desconhecido, porque estava nulo, aqui a mídia vazia, estava em NaN, e assim com relação a todas. Pronto, e aí, né, eu tenho aqui um dataset, né, com 38.576 linhas, está aqui ordenado pela quantidade de portos similares. Eu vejo aqui, ó, um dataset com colunas mais enxutas, e aqui, ó, variando de 1017, que é a maior quantidade de posts compartilhados,
mensagem mais compartilhada foi essa, e até as que tem apenas uma postagem. Bem, aí aqui está o algoritmo, né, de classificação multiclasse. Continuo utilizando aqui Stratified Fold para poder fazer a divisão balanceada, né, daquilo que vai ser treino e teste. Grid Search Cross Validation. Para normalização, utilizo aqui a Standard Scaler, Min-Max Scaler, e para os textos o Round Encoder. Para os embeddings, aqui para Bow, né, o Count Vectorizer, e para TF-DF, o TF-IDF Vectorizer. Logistic Regression, né, para regressão logística, árvore de decisão, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, um exemplo em Ensemble. E aqui, não, como é multiclasse, a gente não está usando a curva ROC. A gente está usando aqui o FU Score para avaliação do nosso algoritmo de classificação multiclasse. Tanto o FU Score quanto a matriz de confusão. Bem, da mesma forma que eu fiz na lista 6, eu mandei carimbar o tempo aqui do início, né, data e hora do início do processamento e do final do processamento. Não chegou a fazer processamento dos 5 folds, vou desconectar aqui do Colab. Aí eu divido a data, pronto, aí no data frame eu divido aqui o date message em ano, mês, dia da semana e hora do dia. Aí faço a divisão das classes de viralização, né, baseada aqui na mediana da quantidade de ports similares, que é o atributo aqui que eu faço a divisão, né, para classificar ele em baixa viralidade, média, alta e alta viralidade. Tá? Então, começo aqui da mediana para baixo até o mediana mais 4 desvios padrões. Então, vou ter esse limiar de cada um. Tem uma funçãozinha aqui que foi criada para poder fazer essa classificação. Deixa isso aqui. Fazer essa classificação. Então, eu crio uma coluna chamada nível viralidade no data frame, que vai ter a classificação de cada linha em 0, 1, 2 ou 3. E aqui, né, eu faço a contagem de mensagens por nível de viralidade. Né? Lá para imprimir isso daqui, que aí eu tenho, né, aquele quantitativo de nível de viralidade. Bem, eu tiro aqui do X. Então, eu vou separar aqui as features no X e no Y. Tá? O alvo é o nível de viralidade. E o X eu tirei o nível de viralidade para ficar no Y. Quantidade de portos similares, porque é com base nele que eu calculei o nível de viralidade, não faz sentido deixar aqui no treinamento. E o date message eu tirei porque, né, eu dividi em outras colunas. Então, nós vamos utilizar aqui para embedding Bow e TF-DF. Né? Vamos utilizar essas classes aqui, Count Vectorize, TF e DF Vectorize. Eu vou utilizar também, vou fazer um loop pelo texto pré-processado e pelo texto sem pré-processamento, para ele fazer a avaliação com base nessas informações também. Eu vou utilizar aqui a normalização. Sem normalização, a Z-Score e a Min-Max. Né? Para avaliação, vou utilizar aqui o FU Score, né? Para avaliar o nosso desempenho aqui dos algoritmos. Eu coloquei aqui, usaremos o FU Score, né? Weighted, pois é robusto para classes potencialmente desbalanceadas. Apesar dos quartis tentarem balancear, na verdade não estou usando mais os quartis, estava usando, aí estava dando problema, na prática pode haver pequenas diferenças. Então a acurácia também é uma boa métrica para... Eu utilizei também a acurácia, mas para avaliar os modelos estou utilizando principalmente o F1 Score.
manter a lista de resultados, e aqui eu faço a divisão aqui dos folds em 5. Então, vai ter 5 folds aqui com base na classe Stratified kfold. Então, eu faço a divisão aqui do treino e teste, né, xtreino, xtest, ytreino, ytest. E aqui eu mando imprimir para cada fold o que foi gerado de ytreino e ytest para mostrar que foi gerado, né, exemplos das 4 classes, tanto no treino quanto no teste, para não ficar sem nada, né, no treino. E aí eu percorro, né, para cada tipo de texto, né, para cada coluna de texto, para cada embedding, para cada normalização, eu monto aqui, faço o processamento aqui das colunas de texto, categóricas, numéricas e booleanas, monto o pipeline aqui, Logistic Regression, né, para sem, deixei esse comentário aqui, né, sem regularização e de laço, e faço um outro aqui, né, um pipeline aqui para o ElasticNet, por causa dessa mudançazinha aqui, ó, que tem ali um ratio 0.5, faço um para Decision Tree e faço um para Random Forest. Aí tem os parâmetros, né, que vão ser colocados junto com esses pipelines lá no Grid Search, Cross Validation. Então, para o Logistic Regression, eu vou usar unigrama, bigrama e trigrama, para laço, read e sem regularização, né, com essa configuração aqui da variável C, de Logistic Regression, né, desse parâmetro, 0.1 e 1. Né, esse aqui também indica regularização, né, no comentário lá da classe Logistic Regression também fala que esse C ajuda no grau de regularização do algoritmo aqui, quando ele for processar. O Decision Tree, né, com essa configuração unigrama, bigrama e trigrama para máximo de profundidade 5 e 10, quantidade mínima de exemplo nas folhas 1, 5 e 10, e Random Forest, né, com essa configuração initimator 100 e 200 e maxdef 10 e 20. Aí para cada pipeline que ele montou aqui, né, ele vai executar, vai montar o Grid Search Validation. Para cada Grid Search eu vou ter 3 folds, né, para treinamento, validação e teste aqui também. E ele vai fazer aí a análise, né? E aí, depois de feita essa análise, ele vai calcular aqui o F1 score dele, a acurácia e a matriz de confusão. E aí eu vou mostrar aqui nesta lista, né? Colocar nesta lista para ser mostrado aqui ao final. Essas informações para cada combinação, né, que foi realizada. E prevendo que não poderia não executar todo, né, devido ao tempo de execução aqui nesse computador, poderia deixar aí vários dias só com isso, devido a outras atividades, mandei dar um print aqui nessas informações, qual foi o fold, o modelo, coluna de texto, o embedding, a normalização, os melhores parâmetros lá indicados pelo Grid Search Cross Validation, o cruzamento que ele fez, né? Ele indica qual foi o melhor, o F1 score, a acurácia e a matriz de confusão. Se der erro, né, ele vem para aqui, para esse except, e apresenta essa informação. Não deu erro. Só estava dando erro quando estava usando a versão 6.1. Ao final, mando carimbar o tempo, né, do processamento e exibo aqui as informações, inclusive um gráfico também da matriz de confusão. Né, um gráficozinho aqui que não chegou a mostrar porque não chegou a vir para cá, tá? Devido à desconexão com o Colab aqui. Tá? Então, o que ele vai mostrar? No final, eu iria salvar, né, o resultado, né, no Drive. Então, ele gerou aqui, né, vou ter um dataset com mais de 38 mil linhas, classificada, né, por nível de viralidade. E aí, ó, aí eu mostrei aqui, ó, no primeiro fold, né, ele gerou aqui, olha só,
para treino, né? 26.817 da classe 0 versus 6.705 na classe 0 para o teste. 3.860 teste, ou treino, 965 teste na classe 1. 128 teste, 128 treino, 32 testes na classe 2. 55 treino, 14 testes na classe 3. Então ele conseguiu fazer aqui uma geração balanceada, com exemplos, né, de todas as classes no treino. E só para mostrar, ele conseguiu fazer até o 2, né, o full de 2, aí depois parou bem aqui, desconectou, aí complicou o negócio. Aqui um outro exemplo, né, onde ele também gerou treino e teste do Y com exemplos para todos também. Então, ele estava conseguindo fazer isso daqui. Veja que mudou um pouquinho, que era 55,14, por exemplo, no último, e aqui estava 56,13. E aí ele fez, né? Vamos dar uma olhada aqui no resultado. O F1 score aqui estava dando 0,59, a Cora 0,52, a matriz de confusão aqui é até difícil interpretar, né? Era bom visualmente, mas está aqui a matriz de confusão. Mas deixa eu pegar aqui pela acurácia e pelo F1 score. Olha só, teve um aqui que deu um valor bom. Novamente, igual lá da classificação binária, os melhores resultados estão vindo aqui pelo Random Forest. Random Forest, olha só. Com boa aqui e sem normalização, 0,84. 0,84. Aqui um 0,87, né? De acurácia, 0,86 aqui de F1 score. Para o Logistic Regression, em qual situação? Usei score, bold, vamos olhar aqui, ó, para o read, ó, para o read, né? Tava vindo aqui um valor, né? Viu um valor de 0,86, né? Vamos ver outro aqui. Um 0,87 de acurácia, 0,85 de F1 score, pegar um F1 score maior. 0,87 de acurácia. Pegar um outro aqui, ó. Esse aqui como deu baixo, né? 0,39 de acurácia, 0,52 de F1 score aqui para Logistic Regression com laço, né? Um valor muito ruim. Deixa eu ver se tem outro mais ou menos aqui. Tem um 0,87, vamos ver esse 0,87 aqui. 0,85 aqui, né? Aqui Logistic Regression para qual deve ser o read, né? O read está dando bons resultados aqui, melhor do que o Random Forest, ó, né? Para esses que foram processados. Então eu estou tendo bons resultados aqui para, nesse caso aqui da classificação multiclasse, para o read, com Logistic Regression, né? Então é isso, até onde eu consegui processar deu esse valor. Deixa eu ver qual foi aqui o bigrama. Está dando aqui para trigrama, né? Lá em cima estava dando o quê? Um valor alto para trigrama também, ó. Trigrama. Então os trigramas estão dando melhores aqui no Logistic Regression, né? Dando melhores. Até no Random Forest também está dando melhor aqui para os trigramas. Trigrama, então vamos conferir trigrama, read e no caso aqui, né, eu vi que deu para boa e para, deixa eu ver aqui, para boa, para TF e DF também teve uns valores bons aqui, no caso aqui o Minimax, né, Minimax aqui tem um valor interessante aqui para F1 Score, tá? Então é essa a implementação e o resultado que eu obtive aqui com a classificação multiclasse, usando aqui as classes do Scikit-Learn, com toda essa combinação, conforme solicitada aí na lista número 7 da disciplina de Introdução à Ciência de Dados. Pois é isso, um pouco mais rápido aqui, porque é bem semelhante aqui à classificação binária, a forma de implementar. Então é isso.